A paz do Senhor, mais uma vez, amados irmãos, estamos aqui, irmão Renato que vos fala. Estamos dando sequência à nossa lição da Escola Bíblica Dominical, que vai falar agora no segundo ponto, segundo tópico, sobre por que entrar pela porta estreita é difícil. Não é uma pergunta, mas poderia, né? Poderia ser como uma pergunta: por que entrar pela porta estreita é difícil? Você saberia responder? Você saberia me dizer e responder? Aí nos comentários também pode falar alguma coisa. Como eu já falei, se inscreva no canal. Sei que muitos podem até não gostar, mas dê essa força aqui para o irmão Renato. Inscreva-se no canal. Dê like lá, aperte no gostei, tá bom? Compartilhe, comente. Enfim, ajude esse canal a crescer e ajudar aos irmãos da Escola Bíblica Dominical, professores, alunos. A gente vai melhorar mais e mais, e como eu falei no começo, eu estou gravando pela primeira vez esses vídeos, e conforme for a gente vai melhorando, Deus vai direcionando cada vez mais, e a gente vai melhorar para a glória de Deus. Então fala sobre isso. Uma porta aberta, porém difícil. Aí ele vai falar sobre a porta estreita. Por que entrar pela porta estreita é difícil? Uma porta aberta, porém difícil. A porta está aberta, mas se tivesse fechada, só uma analogia que a gente vai fazer uma comparação, poderia ser até difícil mais ainda, né? Vocês compreendem o que eu quero dizer? Mas a porta, no momento, ela conta-se aberta, porém é difícil entrar nela, porque ela é estreita. É um caminho apertado, um caminho ruim, é um caminho difícil. É uma porta, além do caminho, aí quando chegar o momento de entrar pela porta, se torna difícil porque ela é estreita, é dificultoso, não dá para levar bagagem nenhuma, não dá para levar nada. A gente tem que conseguir entrar sem nada por essa porta. A porta para a entrada na pátria celestial está aberta, porém há muitos impedimentos para que a alma humana a atravesse. O egoísmo, o ego inflado, a idolatria, dentre outros. Contudo, nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar a si mesmo, deixar morrer o que somos para viver a vida com Ele, a fim de que resulte uma glória progressiva e indizível. Mateus 26, 24, Romanos 6, 6 e Gálatas 5, 24. Vale muito bom e bem ressaltar que é bom que na escola dominical você, professor, manusear e bem as lições bíblicas, a lição bíblica e a Bíblia, que é o que a gente está estudando, né? A Bíblia Sagrada. Nós estudamos a palavra de Deus, então é necessário a gente manusear. Vamos abrir lá em Romanos 6,6, fala assim, Romanos 6,6 diz: sabendo isto, que nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então, veja bem, por que entrar pela porta estreita é difícil? Se fosse uma pergunta. Por causa do pecado também. O domínio do pecado, veja bem, olha lá. Para que não mais sirvamos ao pecado. Claro que nós somos pecadores. É claro que nós pecamos, erramos e cometemos às vezes, diversas coisas que desagradam a Deus, mas pedimos perdão. Somos pecadores, mas não somos pessoas más, pessoas de índole má, pessoas que querem continuar no pecado, pessoas que não sentem tristeza por estar pecando. Tem pessoas que não, se acostumam com o pecado, se acostumam com a vida pregressa, se acostumam a viver uma vida desregrada. Agora vamos lá em Gálatas 5:24.
Gálatas 5:24 diz assim. Vamos lá, que é tudo. Gálatas 5:24 diz: E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Volto a falar. Por que entrar pela porta estreita é difícil? Por causa do domínio do pecado, por causa das concupiscências. Aí você pergunta para mim, mas irmão, o que é concupiscência? Concupiscência é até difícil de falar, né? A palavra, mas é desejos da carne. A carne grita, a carne clama por pecar. Então todo aquele que serve a Cristo, ele tem que deixar o domínio do seu corpo nas mãos de Cristo, nas mãos de quem? Do Espírito Santo, para que ele te ajude, para que ele te dê força, para que não deixe o domínio da carne dominar você, dominar as suas faculdades mentais e físicas. Mateus 16:24 diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Esta é a receita. Se aquele que quer viver para Cristo, que quer seguir a Cristo, que quer fazer a vontade dele, primeiramente ele tem que tomar a cruz. Eu já vi pregadores falarem uma certa pregação, um certo ensino, que a cruz Jesus já carregou. É verdade, já carregou, mas para aniquilar o pecado, nos salvar. E não no sentido que eu não preciso carregar mais a cruz. A cruz, ele não está falando no sentido físico, ele está falando no sentido espiritual. Tem coisas que você precisa analisar e ver o que a Bíblia está ensinando. Tem coisas que vai ser literal e tem coisas que vai ser figurado. Porque se a gente for levar tudo ao pé da letra, às vezes você não vai entender como a palavra de Deus está explicando. Então, por que entrar pela porta estreita é difícil? Muitos não querem carregar sua cruz. Muitos não querem sofrer mais. Muitos não querem mais passar por problemas, dificuldades, tribulações. Quem quer? Claro que ninguém quer. Mas vai passar. Todos nós iremos passar por uma dificuldade. Todos nós iremos passar por algum problema nesta vida. E o que ele falou aqui? O que foi que Jesus falou? Negue-se a si mesmo. Não é se anular. Ele falou para negar a si mesmo. Negar o quê? As suas vontades. Negar o quê? As suas paixões, os seus desejos irrefreados. Por amor de quem? Por amor de Cristo. E aqui no tópico 2 ele fala sobre egoísmo. O que te leva a estar difícil conseguir chegar à porta estreita? O egoísmo. Às vezes nós somos egoístas, pensamos só em nós próprios, não pensamos no nosso próximo. Temos até recurso e disponibilidade de ajudar o próximo, mas somos egoístas, só pensamos em nós. E isso é muito sério hoje em dia. Eu não digo no mundo, que o mundo não conhece o amor, mas nós, que somos cristãos e conhecemos o amor e experimentamos do amor de Cristo, não podemos ter o desejo egoísta em nossa vida. O ego inflado é aquele que é soberbo, é aquele que acaba se achando melhor que todo mundo e às vezes não é nada nessa vida. A idolatria não quer só não está falando só em você adorar uma imagem de escultura e servir a ela e levá-la em procissão, não é somente isso. Idolatria pode ser qualquer outra coisa que tire a direção da tua adoração a Cristo. Pode ser um cantor, às vezes, pode ser um filme, um astro, até um pastor, até um pregador, até um professor que você admire tanto, mas não. Cuidado para não entrar no pecado da idolatria. E pode ser também, é o que mais tem acontecido hoje, tanto no mundo como no meio evangélico. O pecado do quê? Da glutonaria. Que muitos falam, não, isso aí não tem nada a ver.
mas você acaba idolatrando a comida. E eu já vi diversos pastores postando glutonaria. Depois do quê? Depois de uma pregação, ungida e tal, acabando pregando e mostrando em seus stories, em suas redes sociais, muita comida. E no outro dia está passando mal. Por quê? E depois a pessoa vai falar com a cara mais lavada e dizer que o inimigo se levantou, enfim, e está doente assim, é o levante do inimigo, porque a obra está crescendo. Não está crescendo não, irmão. É o teu pecado que não deixa mesmo. Aí acaba sofrendo na carne o pecado da glutonaria, que também é idolatria. E se você achar que não, abra a Bíblia e você vai ver lá que eu não estou falando nada que esteja fora dela. Aí o ponto 2 diz assim: oportunidades da porta larga são atraentes. E isso é verdade. A porta larga, ela é atraente. Ela te atrai. Ela vai acabar atraindo. Desculpa, pessoal, que tem alguém passando aqui escondido e não quer aparecer. É a minha esposa, a japonesa que eu havia falado no vídeo. Ela está mandando eu parar aqui, mas eu vou continuar. As oportunidades da porta estreita, da porta larga são atraentes. Para muitos, o caminho da porta estreita não é atraente, pois a porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleite e libertinagem. O que é libertinagem? É você ter uma liberdade desenfreada, fazer tudo aquilo que você quer, fazer tudo aquilo que você deseja, ao seu bel prazer, deleite-se, como eu já falei anteriormente. Pode comer tudo, pode fazer o que quiser. O que tem eu ter prazer nessa vida? Eu tenho que aproveitar, eu sou jovem, sou novo, sou cheio de saúde, enfim. Isso acabou acontecendo até com os jovens, que acabam, como eu falei no vídeo anterior, namorando e já tendo relações antes do seu casamento, antes de consumar o seu casamento. Acabam pulando etapas, como acontece muito no mundo. E às vezes no meio evangélico a mesma coisa, o mesmo pecado, o mesmo demônio que se instala no mundo acaba se infiltrando no meio cristão, e não era para acontecer isso. Entretanto, os que andam nesse caminho são dominados pelas ilusões da vida, enredando-se numa sedutora fantasia. É um caminho de apego prazeroso ao mundo e de desprezo a Deus. Tragicamente, todos os que amam o mundo não terão direito a entrar no reino dos céus, conforme você vai encontrar lá em 1 Coríntios 6, 9, 10, Gálatas 5, 19 e 21. Por isso, o cristão comprometido com o Evangelho de Cristo sabe que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. Então vamos abrir lá para terminar esse tópico. O cristão comprometido com o Evangelho de Cristo sabe que o mundo passa e as suas concupiscências. 1 João 1. 1 João 2,17. Que é tudo ao vivo, meu irmão. Por isso que você vai escutando barulho de folha sendo levada de um lado para o outro. Vamos lá. 1 João 2,17 diz assim: E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre onde? Nos caminhos de Cristo. Jamais vai se afastar. Aquele que faz a vontade de Cristo, aquele que não deixa os seus desejos dominarem, ele vai permanecer para sempre nos caminhos dele. Não vai se afastar, não vai ter vontade de voltar para o pecado de onde ele saiu. Gálatas 5, 19, 21 é muito conhecido de nós. A gente sabe de cor e salteado, mas vamos ler. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações e iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca dos quais vos declaro que já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não tem como herdar.
Se eu quero herdar algo, eu tenho que fazer por onde para herdar aquilo que eu quero. Se eu quero herdar o reino de Cristo, eu tenho que fugir dos desejos da carne. Eu tenho que continuar andando onde? Em espírito. No mesmo capítulo aqui de Gálatas 5, versículo 16, digo, porém isto, andar em espírito, continuamente. Este andar é um andar contínuo, sem parar, sem estacionar, sem regredir, sem querer recuar. O andai é você continuar andando e não parando para nada no caminho. Andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Se você, se eu continuar andando, estiver andando em Cristo, se eu continuar andando em Cristo, eu vou continuar fazendo a vontade do Espírito. Eu não vou cumprir os desejos da carne. Dificilmente eu irei enveredar por o caminho da perdição. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas o que sois guiado pelo Espírito não está debaixo da lei. E fica muito fácil. Tem gente que acha difícil cumprir os desejos do Espírito Santo, cumprir as vontades do Espírito Santo, mas não é difícil. Basta se continuar andando na presença dele. Basta continuar fazendo a vontade dele. Então, dito isso, vamos para o ponto 3. As razões das exigências. Diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. Só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita quem se reconhece em Cristo como um pecador. 2 Coríntios 12, 9. 2 Coríntios 12, 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei na minha fraqueza, para que em mim habite o poder de Cristo. Vamos repetir. Só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita quem se reconhece em Cristo como um pecador e com disposição de viver uma vida dirigida por Ele como um novo começo. O mesmo 2 Coríntios 5,17. É só abrir lá, vamos lá. Assim como se alguém está em Cristo, nova criatura é. Repetindo, assim como se alguém está em Cristo, eu estou em Cristo, então nova criatura tu és. E aí? As coisas velhas vão continuar? Não. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Deixa eu ver. No começo, tá? A partir dessa jornada, o Evangelho nos faz caminhar em santidade, seguir os passos de Cristo e andar com Ele como Ele andou. Então estaremos prontos para criar raízes e enfrentar os obstáculos de nossa jornada cristã. Só a partir daí, meu irmão. Se você abrir lá em Lucas, capítulo 8, 13 a 14. Lucas, capítulo 8. Já vamos fechar essa parte para passar para outra parte. Lucas, capítulo 8, 13 a 14 diz assim. E os que são sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas não têm raiz. Apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. 14. E o que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por adiante são sufocados com cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E o 15. E o que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, conservaram no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança ou com paciência. Então, vai continuar. Aqueles que seguem as razões da exigência
para continuar no caminho da porta estreita. Se seguir isso que foi lido aqui, a partir você vai pegar anotar, você pode anotar cada versículo, cada parte, cada ponto, cada palavra que você achar necessário, você marca e escreve e passa para os teus alunos aí, que aqueles que então estaremos prontos para criar raízes e enfrentar os obstáculos de nossa jornada cristã. Somente aqueles que continuarem, que trilharem o caminho, os passos de Cristo e andar com Ele. Não basta só seguir os passos de Cristo, tem que continuar andando com Ele, tem que continuar caminhando, não querendo parar, perseverando. Então estaremos prontos para criaremos raízes, criaremos frutos, perseveraremos, abençoaremos vida e não iremos ir para o caminho da porta larga que conduz à perdição. Tá bom, amados? Vamos fazer uma pausa aqui para daqui a pouco vir para o terceiro ponto e último.